Olá pessoal, nos vídeos desse bloco nós vamos trabalhar uma forma um pouco diferente daquilo que vocês trabalharam nos ensaios até agora, tá? O objetivo desses vídeos agora é a gente olhar para o direito posto, para o direito colocado no código. Vejam que também a gente não vai abordar todo o direito colocado no código, senão somente a parte geral e somente teoria do delito. Se vocês observarem, a gente falou até agora sempre de tendências de teoria do delito, uma coisa ou outra de pena, mas em geral de teoria do delito. Então, nós vamos tratar da exploração da teoria do delito do código e aí tentar olhar para trás para buscar o referente autoritário de onde vem esse modelo. Então, prestem bastante atenção que as conexões que vocês vão fazer são entre o tema que a gente vai tratar nos vídeos e alguma coisa do passado. Ou seja, a ideia vai ser, dos ensaios que vão para esse bloco, vai ser buscar as origens autoritárias dos dispositivos que a gente vai fazer o comentário. Então, são vários vídeos, vários blocos, e vai ser do mesmo sistema. Vocês escolherão, depois de todo assistir a todo o bloco, vocês escolherão um tópico específico para apresentar essa correlação, certo? Muito bem. O primeiro ponto, o primeiro item que consta do nosso programa é a discussão da exposição de motivos do novo Código Penal ou do Código Penal de 1984 e, claro, especificamente no tópico que diz respeito à sua elaboração. Isso em conexão estreita com aqueles vídeos que a gente já tratou antes. Tá? Eu vou explorar nesse vídeo a análise que faz o ministro Abiakel, que é quem apresenta o anteprojeto, com relação ao cenário da introdução desse novo código, o que é que ele justifica, né? Então vejam só, primeiro item na abertura já da própria exposição de motivos, o ministro faz referência ao fato de que faz mais de 20 anos que há tentativas de elaboração de um novo Código Penal e, obviamente, referindo-se ao projeto de 1963, do professor Nelson Hungria, que nós já comentamos antes, né? Então, olha, há mais de 20 anos vem se tratando de um novo Código Penal, vem se discutindo e tal, querendo demonstrar com isso a necessidade de uma reforma. E a reforma era de fato necessária. A pergunta e a gente trabalhou sobre isso, realmente houve uma reforma? Realmente houve uma mudança de perspectiva? Né? É isso que talvez devesse ser o tema de discussão. Né? Então o ministro abre fazendo referência a isso e no item 2 vai falar que um ano depois do evento que era o evento que debateu o Congresso do Instituto Latino-Americano de Criminologia, que debateu o projeto de código da Hungria, se designou o ministro Milton Campos para uma comissão revisora. O ministro Milton Campos compôs uma comissão revisora para revisar o projeto da Hungria. Ou seja, já tinha um projeto pronto, uma comissão para revisar a forma como ele estava colocado, que era composta e presidida pelo próprio Hungria, o Aníbal Bruno e o Heleno Fragoso, sem dúvida nenhuma, os grandes autores da época, né? A comissão era formada pelos autores de fato mais expressivos daquela época. Né? E a comissão fez várias sugestões, fez alterações, etc. E a conclusão, acabou não existindo uma conclusão final dessa comissão. A coisa meio que degringolou, sabe? Tem o período da morte da Hungria, nós sabemos e tal, o projeto acaba, assim, a revisão não se conclui e depois é retomada a discussão do Código Penal pelo ministro Luiz Antônio da Gama e Silva, né? Ele submete esse anteprojeto a uma outra comissão revisional já composta por outros professores, o Benjamin Moraes Filho, o Fragoso, que é supérstite da primeira, e o Ivo D'Aquino. Nessa última revisão, e aí aparece no texto, isso é importante que se veja, no texto do item 2 ainda
da exposição de motivos, disse o seguinte: nesta última revisão, punha-se em relevo a necessidade de compatibilizar o anteprojeto do Código Penal com o Código Penal Militar, também em elaboração. Finalmente, em 21 de outubro de 69, o ministro Luiz Antônio da Gama e Silva encaminhou aos ministros militares, então no exercício da chefia do Poder Executivo, perceba que eram os ministros militares que chefiavam o Poder Executivo, o texto do projeto de Código Penal convertido pelo Decreto-Lei número 1004 dessa mesma data. Segundo o artigo 407, entraria o novo Código Penal em vigor no dia 1º de janeiro de 70, ou seja, o projeto termina, de algum jeito, essa nova comissão revisional, e se envia, mas se alerta para a necessidade de compatibilização com o Código Penal Militar. Em certa medida, numa ditadura militar, o Código Penal Militar pauta o Código Penal em geral. E aí há uma discussão bastante interessante, ou várias discussões que podem ser travadas dentro desse tema, porque afinal de contas é necessário de fato um Código Penal Militar que trate realmente de matéria penal ou só de matéria administrativa interna e todo o remanescente deva ser tratado igualitariamente. Não existe aqui já um ranço autoritário derivado dessa desvinculação específica de um Código Penal para os militares? De fato nós temos que ter uma justiça militar separada? De fato nós temos que ter uma justiça federal separada da estadual? Qual é o modelo ideal de justiça? Do que nós estamos falando em termos de justiça penal? É possível uma justiça penal sem igualdade de submissão a um sistema único de justiça? Esses são questionamentos necessários a serem feitos sobre o nosso direito de hoje. E daí vocês vão depois à pesquisa de buscar fontes onde isso possa ter derivado nesse modelo. Então segue ainda o relatório no item 3 da exposição de motivos, afirmando que no governo Médici, que é um dos governos da ditadura, o ministro Buzaide bloqueia de alguma maneira o andamento desse código. Ou seja, o código estava previsto para entrar em vigor em 70, né? Mas durante o governo Médici, o Alfredo Buzaide segura um pouco sob o seguinte argumento: é necessária uma reforma simultânea de todo o sistema penal, lei de execução penal, código penal e código de processo penal. Então percebe, em 70, no auge da ditadura mais cruenta, e entrar em vigor um Código Penal que vinha sendo trabalhado desde 63 pelo projeto inicial da Hungria com as reformas subsequentes. E não entra em vigor. Não entra em vigor, o projeto não vai, e é suspenso durante o período do Médici para revisão. Veja que era uma comissão composta por luminares brasileiros de então, e ela é suspensa, não entra em vigor, sob um argumento de que todo o sistema tem que ser reformado. E vejam, essa reforma completa do sistema, Lei de Execução Penal, Código Penal e Código de Processo Penal, não houve até hoje, se você pensar bem. Porque em 84 acabou havendo a reforma da parte geral do Código Penal, mas não a da parte especial. O Código de Processo Penal até hoje. Foi feito um novo projeto de Código de Processo Penal e continuou parado no Congresso. O Código de Processo Penal não avança. As reformas são sempre pontuais do Código de Processo e do Código Penal. Há uma colcha de retalhos de reformas e não uma reforma estrutural, como se propôs então naquele momento. O argumento era da necessidade dessa reforma estrutural. E sob esse argumento se bloqueia a iniciativa de passagem de um determinado código. Por quê? O que é que continha esse código? Isso é parte da pesquisa que vocês devem buscar. O que era o Código de 69? Bom, segue ainda o texto da exposição de motivos dizendo que a reforma do sistema penal brasileiro, o sistema como um todo, é preciso ser feita uma reforma completa para a modernização de suas leis constitutivas, que no interesse da segurança dos cidadãos e da estabilidade dos direitos então se intentava. Ou seja, veja que o discurso é um discurso securitário, é na segurança dos cidadãos, como se o projeto de 69 de alguma maneira ameaçasse a segurança dos cidadãos. A busca era então de alguma coisa mais recrudescente, e é isso que transpira nesse item 3. No item 4, ainda se fala que
se promoveu paralelamente uma salutar renovação das leis penais e processuais penais, enquanto se aguardava a entrada em vigor do Código de 69. E aí se fala expressamente, usa-se expressamente os seguintes termos: o governo do presidente Ernesto Geisel, sendo ministro da Justiça Armando Falcão, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei número 2, de 2 de fevereiro de 77, destinado a alterar os dispositivos do Código Penal de 40, do Código de Processo Penal e da Lei de Contravenções Penais, dizendo, olha, agora vai, né? E qual era a função disso? Se dizia da necessidade da urgente reavaliação dos critérios de aplicação e execução da pena privativa de liberdade. A preocupação parecia ser em torno da pena, né? E daí disse, olha, descreve o trâmite, como é que as coisas foram, como é que foi adaptada a lei, etc. e tal. E daí argumenta, foram tais as soluções por ela adotadas pela mensagem, que a mensagem número 78 de 30 de agosto de 78, o presidente Ernesto Geisel, sendo ainda ministro da Justiça Armando Falcão, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto que revogava o Código Penal de 69. Então o argumento é o seguinte, olha, vamos bloquear, vamos parar, não vamos reformar, não vamos implantar, esse código está pronto, vamos entrar em vigor em 70? Não, suspende. Por quê? Porque tem que reformar a lei de execuções penais, tem que reformar o Código de Processo Penal. Não se faz a reforma, se fazem alterações pontuais aqui e ali, e se olha, foram tantas as alterações que não dá mais para entrar em vigor o Código Penal de 69. Então em 78, né, quase 10 anos depois, finalmente, o ministro da Justiça encaminha o projeto de revogação do Código, que nunca entrou em vigor, o Código de 69. Então, minha primeira sugestão de pesquisa para os senhores é, vamos buscar o que era o texto do Código Penal de 69, para dar uma olhada ao que é que não entrou em vigor e, quiçá, comparar com o que acabou entrando. Isso talvez possa dar uma pista. Vamos lá. Depois de tudo, ou seja, depois de dizer que acabou não entrando em vigor, etc., o item 5 faz a seguinte referência. Apesar desses inegáveis aperfeiçoamentos, a legislação penal continua inadequada às exigências da sociedade brasileira. Quais eram as exigências da sociedade brasileira nesse ano de 1984? Essa é a questão, né? Aí se explica da seguinte forma: a pressão dos índices de criminalidade e suas novas espécies, a constância da medida repressiva como resposta básica ao delito, a rejeição social dos apenados, seus reflexos no incremento da incidência, sofisticação tecnológica que altera a fisionomia da criminalidade contemporânea, são fatores que exigem o aprimoramento dos instrumentos jurídicos. Do quê? De contenção do crime. Ainda os mesmos concebidos pelos juristas da primeira metade do século. O que quer dizer? Olha, Código ainda de 1940, nós temos que aperfeiçoá-lo para realizar a contenção do crime, como acreditando, vejam, e isso é importante, acreditando que o Código Penal é um instrumento de contenção do crime, que um Código Penal pode dar diretrizes de evitação de prática criminosa. Veja que isso aí é o mote de alteração da parte geral do Código Penal. Nós estamos aqui numa introdução, numa exposição de motivos, que diz por que alterou a parte geral do Código Penal. Alterou a parte geral do Código Penal para conter crimes. Ou seja, crendo que legislativamente é possível estancar práticas criminosas. Tá? Daí diz, se o sexto, o item 6, esta é em síntese a razão pela qual instituí no Ministério da Justiça comissões de juristas incumbidas de estudar a legislação penal e conceber as reformas necessárias. Ainda está falando das reformas tríplices, né? Da parte do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais. Né? Ele fala que constituiu as comissões revisoras e a comissão de elaboração. A comissão de elaboração era o ministro Francisco de Assis Toledo, que é o presidente da comissão, e aí o Francisco de Assis Serrano Alves, o Ricardo Antunes Andreucci, o Miguel Reale Júnior, o Hélio da Fonseca, o Rogério Lauria Tucci e o René Dotti. René Dotti, professor nosso aqui do Paraná. E a segunda fase, a fase de revisão, o Francisco de Assis Toledo, que continuou coordenador, Dínio de Santos Garcia, Jair Leonardo Lopes e o Miguel Reale Júnior. Essas eram as comissões que foram compostas. Mas daí a exposição de motivos que apresenta, veja,
se dá toda uma justificativa sistemática de apresentação de um código de processo, de um código penal, de uma lei de execuções penais, mas no final se argumenta o seguinte: do longo e dedicado trabalho dos componentes dessas comissões resultaram 3 anteprojetos, da parte geral do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais. O da parte geral passou, o da Lei de Execução Penal passou, o Código de Processo Penal até hoje não. Né? Então, no final das contas, a tal discussão ficou só numa parte geral do Código Penal. Era sistema, não vamos entrar com o Código 69. Por quê? Porque tem um sistema todo que precisa entrar em vigor. Lei de execução, Código Penal, Código de Processo, tudo tem que entrar em vigor junto. Só que daí se montam comissões que no final das contas concluem por mudar só a parte geral do Código Penal, não entrar na parte especial. Tá? E também chegam à conclusão de que não vamos falar do Código de Processo só nas execuções. Por que isso? Por que essa redução? Quer dizer, se fosse para fazer assim, por que não entrou em vigor então o Código completo de 69? Essa é a pergunta. E vejam, a justificativa que se dá está no item 7. Deliberamos remeter à fase posterior à reforma da parte especial do Código, quando serão debatidas questões polêmicas, algumas de natureza moral e religiosa. Ora, não quero debater questões polêmicas. Percebam, em 84 a ditadura já começa a cair aos pedaços, já começa a ter muita crítica, já começa a não dar conta da parte econômica e aí não quer entrar em questões polêmicas. Daí diz assim ainda: muitas das concepções que modelaram o elenco de delitos modificaram-se ao longo do tempo, alterando padrões de conduta, que importará impossível descriminalização. Então não vamos entrar em descriminalização. Se é possível que parte da parte especial desapareça ou deixe de vigorar, então não vamos entrar aí. Né? Vamos permanecer com as incriminações. No final das contas, tem essa transcendência, essa permissividade com as incriminações permanentes. E ainda diz: o avanço científico e tecnológico impõe a inserção na esfera punitiva de condutas lesivas ao interesse social, como versões novas da atividade econômica e financeira ou atividades predatórias da natureza. Ou seja, ainda anuncia que temos que incriminar mais. Né? Temos que incriminar mais. Mas pode ser que alguma coisa aqui seja descriminalizada, então segura. Não entra a parte especial, não entra em discussão, é polêmico. Vai dar debate de natureza moral, natureza religiosa e tal. Então termina dizendo no item 8 o seguinte: a precedência dada à reforma da parte geral do Código, à semelhança do que se tem feito em outros países, antecipa a adoção de nova política criminal e possibilita a implementação das reformas do sistema sem suscitar questões de ordem prática. Então veja só qual é a questão. Esse item 8 talvez seja o mais revelador daquilo que eu venho dizendo a vocês há um tempão. O Código Penal, na sua parte geral, mudou para não mudar. E isso é uma decisão político-criminal, uma decisão do próprio governo, da própria junta militar, da própria decisão de cúpula militar, que não quer abrir mão do poder, porque diz exatamente, se entrega exatamente nesse item 8. A precedência da reforma da parte geral do Código, e aí fala que isso é um eufemismo, né? A semelhança do que se tem feito em outros países. Que países? Onde é que está sendo feita a reforma só de parte geral? A precedência da parte geral, colocar a parte geral em discussão antes da parte especial é natural, mas quando se reforma tudo. Antecipa a adoção de nova política criminal. Diz, olha, vai ter uma política criminal nova aqui. Mudou as coisas. Possibilita a implementação das reformas do sistema, sem suscitar questões de ordem prática. Ou seja, do ponto de vista prático, do ponto de vista dos efeitos que o sistema criminal produz, zero de mudança, gente. Zero. Sem suscitar questões de ordem prática. Não vamos discutir nada de prático. Vamos discutir puramente teórico. Vamos discutir puramente se a ação é causal ou final. Vamos passar para o finalismo. Vamos discutir sexo dos anjos. No final das contas, toda essa conversa de que a adoção de uma nova política criminal, não tem nova política criminal nenhuma sendo adotada. Se mantém a mesma coisa, nós não vamos resolver nada prático, nós vamos discutir só questão teórica. Basicamente, se a ação é causal ou final, a mesma discussão teórica que discutiu Weltzl com Metzger. Tá? É a mesma que é trazida para cá, só que é no plano legislativo. Então a pergunta é, realmente nós temos aqui uma alteração de alguma coisa, uma alteração de política?